lembro perfeitamente, Pri. A Craft, ela tem no DNA dela a experimentação, a inovação, é nato dela. E, de certa forma, ele era um processo que acontecia orgânico, e a gente buscou, então, trazer cadência e trazer um fluxo contínuo para esse processo. Reunimos as competências que as pessoas tinham e as dores que elas tinham, porque elas já vivenciavam há muito tempo situações complexas no dia a dia, processos feitos manualmente, dificuldades de comunicação. Então a gente conseguiu trazer isso para o tangível, entender o que estava acontecendo realmente e aí sim despertar novas habilidades nesses times para começar esse nosso processo de inovação. Eu gosto muito dessa pergunta porque ela ancora muito o propósito todo do que a gente fazia, né? Então a gente observava isso que você acabou de falar, a gente falava o tempo todo sobre as análises de mercado, o que está acontecendo, a velocidade que tudo está mudando, e não só o mercado externo, mas a velocidade no qual a gente precisa treinar e educar as nossas pessoas para estar caminhando nessa mudança junto conosco, né? O que às vezes as pessoas levaram 20, 30 anos para aprender, hoje isso muda em 6 meses, muitas vezes, né? E o quanto que dentro desse dinamismo da Craft C, a gente entendeu que dava para criar um ambiente que fosse tão rápido quanto as mudanças que estão acontecendo no mundo, né? Esse era o incômodo inicial. Será que dá para fazer isso? Dá. E é que a gente está realizando agora. Dá porque a gente provou que dá, né? Essa é a melhor experiência. A gente ter vivido juntos esse sonho, que foi sonhado, um sonho sonhado sozinho, apenas um sonho, mas um sonho quando a gente sonha juntos, quando a gente consegue despertar uma comunidade como a da Craft, a gente conseguiu trazer realidade para isso, tangibilizou. A gente também tem que considerar o momento de mercado que a gente vivencia em tecnologia e também na possibilidade das pessoas aprenderem coisas novas e se despertar de consciência também do aprendizado. A gente vivia um momento e vive esse momento, né, de inteligência artificial sendo um tema que está mobilizando as pessoas, a automação e a digitalização no comércio exterior está mais possível, ainda temos vários obstáculos, mas hoje ele é muito mais possível. Então, isso também fez a gente perceber que as pessoas tinham sede de aprendizado, sede de mudança, sede de transformação, e a gente conseguia conectar essa vontade com o que a gente já tinha dentro de tecnologia, que era conhecimento, que era habilidades técnicas prontas para serem usadas a favor do negócio. A gente fala hoje de inteligência artificial como se fosse algo que a gente tem falado tanto que parece que já é até antigo, né? Mas quando a gente começou com isso, ainda estava muito naquela fase do medo, né? O que é isso? Para onde a gente vai? Vai acabar com toda a maneira como a gente faz hoje? Então a gente conseguiu, nesse momento, transmutar um pouco desse medo na vontade de aprender e de entender como fazer melhor, como fazer diferente, e também na maneira como a tecnologia nos permite ser cada vez mais humanos e estar cada vez mais próximos dos nossos objetivos, enfim, e de como a gente quer se conectar com as pessoas ao nosso redor, né? Mudou a maneira da gente se conectar, né? E eu acho que a gente conseguiu levar para uma linguagem simples, né? Quando a gente fez o convite, primeiro, acho que o mais importante de tudo, a gente convidou todos os crafters, convidou toda a organização, ninguém ficou de fora desse convite de transformação. E a gente dignificou muito o conhecimento que eles traziam do negócio, a experiência que eles tinham do negócio. E a gente fez uma pergunta para todos eles, se eles estavam abertos a aprender sobre inteligência artificial, sobre automação, sobre APIs, sobre novas tecnologias, mas mostrando para eles que, na verdade, eles já usavam isso no dia a dia deles, para fazer um deslocamento, para pedir uma coisa no e-commerce. Então, eles já usavam a tecnologia, essas tecnologias que estavam por trás disso no dia a dia, e eles podiam também tomar posse dessa experiência e trazer para a experiência dos nossos clientes, para a experiência deles. E simplificando essa jornada, né, fazendo essa metáfora que é tão simples, que a gente, na verdade, vivencia a tecnologia o tempo todo a nosso favor, a gente conseguiu também fazer eles verem que no dia a dia deles eles podiam também aplicar essas experiências no nosso negócio.
de uma forma simples e sendo donos da ideia, sendo donos da solução. Por mais incrível que pareça, a tecnologia não era o impossível, mas tirar as pessoas muitas vezes da zona de conforto, por mais que sejam exploradores, por mais que sejam pessoas que estão sempre pensando à frente no mercado, é algo que eles já faziam há muito tempo da mesma forma. Então, fazer esse movimento, ele foi muito mais fácil do que eu tinha imaginado, porque já existia, né, esse espírito aqui colocado e existiu a abertura para que isso acontecesse de uma forma fácil, de uma forma leve. Eles aprenderam sobre coisas novas e foram aos poucos ganhando músculos, né? Então, primeiro eles aprenderam sobre tecnologias, depois sobre habilidades cognitivas, depois sobre Lean, e por fim eles foram convidados a olhar os próprios processos e aplicar todo esse conhecimento que eles tinham recebido e trazer ideias. Todas as ideias foram ouvidas, todas as ideias tiveram feedback, eles participaram ativamente desse processo de construção das melhores ideias. Não foi decidido pelo board que ideias eram boas ou não, ou por um grupo seleto. Eles mesmos votaram, eles mesmos decidiram quais eram as melhores ideias. Então, eles se sentiram parte. E isso acho que fez a diferença nesse processo de sair da zona de conforto e se jogar na inovação. Quando a gente fala de mudança cultural, eu acho que dá para resumir em uma pergunta, o que era a pergunta de antes e o que virou a pergunta depois, né? A pergunta de antes era quem vai aprovar isso? A pergunta de hoje é quem topa fazer isso comigo? Então isso realmente mudou a maneira como as pessoas abordam o tratamento dos problemas do dia a dia delas. Isso é... Não, tanto que eles perguntam o tempo todo quando que eu vou poder colocar a minha ideia para o próximo Inova, porque eu já tive uma ideia brilhante, eu já quero compartilhar com todos, sem medo de errar, sem medo de não ser selecionado, sem medo de não conseguir levar a ideia adiante. O fato de compartilhar a ideia gerou frutos, até para aqueles que não foram selecionados, mas todos se beneficiaram de alguma forma, porque o outro pode colaborar com a ideia dele, porque ele mudou alguma coisa no processo dele e já colheu frutos. Então, isso fez perceber que compartilhar ideias, trocar ideias, faz com que a gente consiga enriquecer as nossas entregas. Hoje a gente ouve cada vez mais, isso é uma boa ideia para o Inova, né? E a gente continua falando, mas a gente pode já colocar em prática agora, nem precisa do próximo. Sim, é verdade. O Inova, ele virou quase uma metáfora de mudança, né, dentro da organização, porque o tempo todo a pessoa fala Inova, todos já voltam a atenção e querem ouvir um pouco mais sobre aquilo, porque vê que é possibilidade de mudar, é possibilidade de pensar diferente, é possibilidade de entregar para o cliente uma experiência diferente. E os parceiros que tiveram com a gente aqui, que eles compraram esse sonho junto conosco, eles continuam com a gente até hoje, né? As ideias foram desenvolvidas com eles. Além disso, o processo também não para do nosso lado de tecnologia. Então, o tempo todo a gente está buscando construir essas soluções de uma forma que seja com bom custo, principalmente as que usam inteligência artificial. Então, a gente precisa muito dos parceiros para chegar num custo que faça sentido para a organização e que o retorno que a gente combinou lá atrás nos nossos processos exceda o esperado, que é o que a gente busca sempre. Então não é só entregar o que a gente prototipou no Inova, é entregar mais. E para entregar mais a gente precisa tanto do nosso time de tecnologia evoluindo continuamente, quanto desses parceiros incríveis que estiveram com a gente na jornada. Esse ponto dos líderes irem evoluindo continuamente é a parte que mais me encanta, porque a gente percebe, como toda jornada de evolução, né, até na nossa evolução pessoal, cada um tem o seu estado de prontidão, cada um está num momento para viver aquilo, né? Então, no nosso dia de hoje, a gente falou com muitas pessoas aqui, cada um no seu estado, cada um demonstrando como viu, como se sentiu, como se criou, se recriou os próprios pensamentos em cima daquilo, e o quanto que a gente viu isso acontecer de uma maneira, como você disse, muito orgânica, né? Então veio de todas as pessoas que estavam aqui há 20 dias e pessoas que estavam aqui há 20 anos, trabalhando juntas, trabalhando sempre dentro de um propósito, um sonho, uma maneira diferente de viver, de sentir, de criar, de co-criar, e a partir disso
a gente começa a perceber que o estado de prontidão diferente das pessoas é parte da mágica que é criada no final, né? Porque aquela pessoa está enxergando de uma certa maneira, porque ela está enxergando da mesma maneira que várias outras pessoas no mercado também enxergam. Então é importante ter aquela maneira de quem está ali no começo, é importante ter aquela maneira de enxergar de quem está enxergando há muito tempo em muitas áreas diferentes, de líderes em posições diferentes, de visões de problemas diferentes, e ainda assim você conseguir criar um ambiente que permita a gente permear tudo isso, inclusive os fornecedores lá fora. Isso é a grande graça do que a gente gosta de chamar de um ecossistema realmente de transformação, né? Para além das fronteiras da própria Kraft. E tem algumas das práticas que a gente adotou no Inova, que a gente combinou de estar presente no Inova e que continuam na organização. Algumas delas são o princípio de que todos vencem. No Inova, só teríamos vencedores se todos vencessem. E isso a gente aplica até hoje. Então, quando a gente vai fazer um processo, a gente vai até o final nesses processos. A gente não está ali para, talvez, o fato de errar não é o motivo de desistência. Na verdade, é o motivo de aprendizado e o impulso para a gente dar o próximo passo. No Inova, a gente tinha 10 projetos, 10 ideias, 10 protótipos deveriam ser gerados ali. Chegou um certo momento que alguns dos protótipos não estavam indo tão bem. Foi uma decisão coletiva, as pessoas que tinham um certo espaço se movimentarem entre as mesas e ajudarem os colegas. Não foi algo que teve que ser imposto, não foi algo que foi forçado, foi natural. Todos queriam chegar até o final juntos. No Inova não importava cargo, e a gente continua nesse mesmo mindset. As nossas squads, os nossos times que trabalham nessas iniciativas, o cargo pouco importa. O que importa é a habilidade, a competência e a motivação que aquela pessoa está colocando para realizar aquele objetivo. Então a gente teve squads vencedoras no Inova que foram liderados por menores aprendizes, a gente teve liderados por gestores. Isso pouco importou naquele dia. O que importou naquele dia foi a energia, a dedicação, a inovação que aquela pessoa colocou naquele processo. E isso a gente continua fazendo até agora. Com cada ideia que chega pra gente, não importa quem deu essa ideia. O que importa é o valor que essa ideia pode gerar no todo. Isso é uma mudança cultural importante também, né? E quando a gente olha esse ponto de que as metas, elas são importantes, né? A gente fala de propósito, de objetivo e de metas, né? As metas, elas são importantes, mas o que a gente aprendeu a construir aqui foram possibilidades. Essas metas, elas podem ir variando, porque pode ser mais amplo do que da onde a gente começou, pode ser que não seja nem esse o caminho, que no meio do caminho você percebe que pode ir por outro lugar. Então essa flexibilidade de você poder construir possibilidades em cima das melhores soluções possíveis amplia a maneira de pensar e de entender o mercado de uma maneira exponencial, né? Isso mesmo. Eu acho que a gente ainda tem um princípio aí importante, Pri, que é a capacidade de continuar aprendendo, que é algo que acho que durante muito tempo a gente vivenciou uma crença limitante, né? Que o que eu aprendi já me basta para eu estar onde eu estou ou para me manter onde estou. Hoje a capacidade de continuar aprendendo, né, e de aprender com os outros e de trocar é o que realmente nos mantém em movimento. Então, aí eu trago a educação como base para essa nossa jornada, que é esse nosso impulso por educar e sempre na visão de que educar é também construir a nossa liberdade. Sim, educar e ser educado. Né? Ser educado. E a partir disso a gente se torna cada vez mais atento à nossa liberdade. Aliás, as pessoas estão fazendo cada vez mais. Se existe uma maneira de transformar em palavras o que eu sinto nessa mudança cultural, é que eu vejo as pessoas atuando cada vez com mais amor, com mais liberdade, com mais autonomia, com mais vontade de fazer aquilo, e não porque vestiram a camisa da empresa, mas porque elas vestiram a sua melhor camisa e foram capazes de encontrar aqui no mercado, na vida delas, né? Hoje a gente até brinca que eles falam sobre o assunto na mesa do bar com seus amigos ou no jantar de
de sábado à noite com a família, eles conseguem falar sobre o assunto, né? Então tornou muito mais palpável tudo que é feito aqui dentro, né? Eu acho que a grande virada de chave, Kate, foi quando a gente se deu conta de que isso ia ser muito mais do que a busca por soluções de produtividade ou de como a gente ia se conectar de uma maneira diferente com os clientes. A gente se deu conta que isso passava pela maneira como a gente se relacionava com as pessoas de dentro e de fora da Craft. A gente começou a mudar a maneira como fazemos desde o onboarding da Craft até todo o processo de treinamento dessa liderança, para que todo mundo tivesse com a mesma vontade, o mesmo amor ao aprendizado, a mesma vontade de se reconstruir dentro de uma plataforma diferente e enxergar que todos nós podemos ser vetor de mudança, não só de algo interno nosso, e eu digo interno como de cada pessoa, de cada crafter, como algo interno à Craft e, mais do que isso, externo a todo o mercado. A todo o mercado que, aliás, hoje a gente vê que extrapola inclusive o mercado da logística. Então, a transformação cultural, quando ela é tão genuína, quando ela transpassa tantas áreas diferentes, tantas indústrias, tantas maneiras diferentes de pensar, de se educar e de... Nossa, quantas referências a gente foi buscar mundo e mercado afora, né, Kate? Quando a gente traz tanta coisa para a mesa, realmente a gente transformou o que era para transformar inicialmente, né? Primeiro você usou a palavra intencionalidade. Eu vejo perfeitamente a intencionalidade na sua pergunta, porque é super importante nessa nossa conversa, assim como a gente tem com tanta gente, né? A gente tem muito claro que isso é uma jornada que depende, inclusive, de erros e acertos. Da gente entender que nem sempre a gente vai ter a resposta certa, que a gente pode fazer uma pergunta muitas vezes com toda a intenção do mundo e ainda assim a gente chegar em mais perguntas e não necessariamente em respostas, e que nem sempre todo mundo está no mesmo estado de prontidão. Isso requer um nível de intencionalidade em tudo que é feito, um nível de cadência, como você falou, um nível de vontade, que muitas vezes ele toma um esforço, ele toma uma energia nossa quase que sobre-humana em alguns momentos, né? E não só no momento do hackathon. A gente percebia que se não tivesse todo mundo de mão muito dada, se em algum momento a gente tivesse largado a mão, ia ser fácil deixar e falar, nossa, não, é complexo demais isso. Porque nenhum processo de mudança ou de se reinventar, ele é necessariamente simples, né? O ato de ter que pensar mais em algo novo, ele toma uma energia do seu organismo muito maior, consideravelmente maior, do que você repetir o que você faz todo dia, né? Então, teve muitos momentos em que, acho que eu e você podemos falar muito juntas sobre isso, mas ao mesmo tempo esses são os momentos que alguns deles, por exemplo, no próprio Inova, no dia a dia, nos dias de hackathon, que são sempre os mais puxados, da gente pegar a gente chorando, falando, não vou conseguir, estou desesperada. E daí nessa hora a gente vê não só a gente, mas como pessoas de outras áreas, de outros momentos que chegam e falam, não, estamos juntos, peraí, vamos lá, vamos construir isso juntos. As pessoas que construíram isso juntas, assim como a história daquelas pessoas que um dia construíram a Craft há 28 anos atrás e que também deram a mão e que, né, a gente brinca, comeram o mesmo quilo de sal juntas, realmente isso faz parte do processo de uma maneira que acho que forja conexões que qualquer coisa muito simples não forjaria. Então, ainda bem que a gente tem isso, e ainda bem que a gente está disposto a errar, ainda bem que a gente está disposto a errar de novo, mas errar de maneiras diferentes, né? E que a gente está disposto a continuar. Esse, para mim, foi um dos grandes aprendizados, que já é uma maneira muito craft de ser, mas que a gente forjou isso não só dentro das áreas de negócio, a gente conseguiu forjar isso das áreas que nem estão tão ligadas ao negócio, com fornecedores que sequer conheciam a craft, né? Então, quando você consegue realmente criar essa sensação de que todo mundo conquistou aquilo junto, por mais difícil que tenha sido, por mais que cada um tenha o seu estado de prontidão, por mais que agora, já tendo passado algum tempo, a gente olha que muitos desses protótipos, para ser colocado em pé, a gente ainda teve novos desafios e novos, a gente sempre volta para aquele lugar, peraí, mas para quem passou por tanta coisa junto, não é agora que eu vou desistir.
Isso permite criar cadência, isso permite criar vontade de continuar fazendo essa sensação, né? De continuar com essa sensação de que é possível, de que é uma superação individual, é uma superação da empresa, é uma superação que a gente enxerga que pode acontecer para o mercado todo. E quanto maior vai se tornando esse sonho, né? Quanto mais a gente vai compartilhando esses sonhos, mais interessante fica essa aventura toda, por mais que seja difícil às vezes. Olha, o que mais me surpreendeu e para mim foi muito mais potente do que qualquer inovação técnica, e eu sei que você, inclusive, é quem trouxe toda a área técnica aqui, mas foi justo você, como a pessoa que trouxe a área técnica, foi justamente a pessoa que mais nos ensinou sobre como é possível desenvolver o humano por trás daquilo, as conexões de uma maneira completamente diferente. E nesse sentido, e com coisas que a gente não conhecia, né? Com coisas que até hoje, no nosso mercado, da maneira como a gente vê tudo evoluindo, tem coisas que assustam, e ainda assim ninguém teve medo. Eu na verdade esperava muito medo, eu esperava muita resistência. Eu tinha certeza, a gente até falou sobre isso, como que a gente vai superar resistências, né? Mas o que mais me encantou foi ver isso se tornar em algo... Virou quase que um campo dos sonhos ali. Pode ser difícil, mas ao mesmo tempo... Mas alguém me deu a mão. Alguém me deu a mão. Esse campo. Alguém me deu a mão. Isso para mim foi a grande... E é algo que ele extrapolou todas as barreiras do Inova. O Inova virou quase que uma pessoa aqui dentro, né? Tudo não, então vamos falar pro Inova, mas o Inova, essa pessoa que é o Inova, cada um personificou isso. Então, dentro dos nossos sonhos mais lindos de inovação que a gente pensava, que era as pessoas continuarem criando, que era desenvolver o amor-aprendizado, eu acho que a gente desenvolveu uma cultura, uma nova cultura, numa empresa que já é naturalmente tão inquieta quanto a Craft, num mercado que já é naturalmente tão inquieto quanto o mercado de transporte internacional. Isso realmente, eu acho que ele extrapola muito. Primeiro, extrapola inclusive o mundo da logística. E segundo, ele extrapola as nossas expectativas como profissionais. A gente sentou aqui e começou a ver as mudanças que aconteceram nos seres humanos. Cada uma das pessoas aqui saíram com uma pontinha, olha, eu estou fazendo alguma coisa diferente na minha casa, eu estou enxergando diferente, eu vou estudar sobre coisas que são totalmente diferentes, porque agora eu amo aprender, né? E está trazendo isso de volta, está trazendo esse movimento, ele tornou a gente muito maior do que nós mesmos. Isso para mim foi o mais especial disso tudo. Obrigada por você trazer essa inspiração para nós. E esse processo do Inova, ele testou essas minhas crenças. Ele me fez me ouvir mais, me fez entender mais que a energia, ela pode ser lida, que pode ser sentida e pode ser vivida, e que a gente tem que estar mais conectado com o nosso eu, mais conectado com a nossa essência, para que assim a gente possa conectar as pessoas à nossa volta. Porque, como eu disse lá no princípio, isso foi um convite genuíno, mas só foi possível ser aceito porque as pessoas sentiram essa intenção, elas sentiram que elas eram bem-vindas, elas sentiram que existia amor àquilo que estava acontecendo, por isso que elas vieram. Foi num horário de trabalho onde elas tiveram que abrir mão do tempo de trabalho delas e recuperar de certa forma. Eles tiveram que abrir mão de horas, inclusive com a família. Eles estiveram lá porque eles quiseram o tempo todo, porque eles acreditaram que existia uma intenção muito forte, e isso tem a ver para mim com fé, com intuição, com acreditar no outro e com acreditar num propósito maior de transformação. A gente tem sempre um foco muito grande em resolver problemas nas organizações, né? E muito focado no dia a dia. Buscar a excelência operacional não necessariamente precisa nos afastar da inovação. A excelência operacional ela é a repetição daquilo que está dando certo, mas com certeza a gente tem pontos de fricção nessa excelência operacional que a gente emprega todos os dias no que a gente faz. E nesses pontos a gente pode encontrar oportunidades de inovação.
Tentar inovar nesses mesmos times pode ser um grande desafio. Como é que eu faço para mudar um processo que já está funcionando tão bem? Então, experimentar é o caminho para que você consiga entender se aquela mudança pode te dar os melhores resultados do que aquilo que você já está fazendo tão bem feito, ou se pode, inclusive, mudar o teu produto, mudar o teu serviço, mudar o teu processo. Então, a consciência de que inovar não é para poucos, inovar não é para uma área, inovar não é para um grupo apartado da organização, é a primeira barreira que eu acho que precisa ser quebrada. Todos podem inovar, todos são inovadores, todas as pessoas têm capacidade criativa. Então, você pode inovar o seu processo, você pode mudar o seu processo, então é estar aberto para a experimentação. Pensar de forma ágil. O feito é melhor do que o perfeito. Então, que tal a gente testar só uma pequena mudança naquele dia e medir se aquela mudança está repercutindo positivamente? Depois disso, todas as competências são válidas. Então, ideias diversas, muitas ideias, produzir muitas ideias e selecionar essas ideias é melhor do que ter uma boa ideia vindo de uma única pessoa que não necessariamente está vivenciando aquele dia a dia. Então, permitir que as pessoas que fazem o processo ideiem é essencial na jornada. Depois disso, é um ambiente seguro para que essas pessoas possam praticar esse errar, acertar, aprender juntos e resolver aquelas situações coletivamente. Hoje, eu acredito que existe um flow que é possível no dia a dia fazer, e quando existem esses momentos que a gente consegue culminar num evento, culminar numa jornada juntos de aprendizado, aí sim a gente consegue mudar a cultura. A gente consegue tocar a cultura e realmente trazer essa possibilidade para as pessoas de uma forma constante, de uma forma organizada e de uma forma convidativa. Acho que esses são algumas dos conselhos que eu daria. E depois vem conversar com a gente, que a gente pode ajudar também, porque o bench, essa troca de mercado, ela é muito importante para que a gente continue evoluindo juntos. Não existe uma receita fechada para a inovação, mas muitos caminhos são possíveis para inovar. A gente precisa estar aberto para trilhá-los. Eu acho que é colocar intenção e depois prestar atenção, né? E é mais nas perguntas do que nas respostas, né? Nós, como líderes, temos que prestar muita atenção nisso, né? E muitas empresas estão, às vezes, com a meta de usar a inteligência artificial, por exemplo. A gente não começa um processo de mudança pela tecnologia, salvo se você produz tecnologia. Mas se você é uma empresa e busca inovar, comece pelas pessoas. As pessoas e os negócios trazem o caminho para a inovação e a tecnologia é meio para executar essa mudança. Então, esse é um conselho também bem importante para que a inovação ela flua nos caminhos que realmente fazem florescer a mudança dentro da organização. Porque colocar IA por IA nos processos é muito simples. Agora, a IA que dá resultado, ela tem que estar associada ao negócio e ela tem que responder a uma dor que existe no negócio. Aliás, a inteligência artificial eu tenho para mim que não é o nome mais feliz do mundo, né? Ela é inteligência humana aumentada, né? Ela só faz sentido de acordo com o tamanho da inteligência humana que a gente coloca lá dentro, e daí ela aumenta, ela exponencializa a partir daquilo, né? Senão, vai chegar na mesma resposta todo mundo, né, de alguma coisa já pré-pronta, não é bem por aí, né? Sabe aquela pessoa que você pergunta as coisas para ela e que mesmo que ela não saiba, ela fala, eu não sei, mas eu sei quem sabe? É esse tipo de pessoa. É o tipo de pessoa que é curiosa, é o tipo de pessoa que não tem medo de dizer que não sabe, é um tipo de pessoa que valoriza muito as conexões, que valoriza muito criar o espaço em que ela está junto com outras e que entende que o aprendizado é contínuo. Esse tipo de... Eu acho que passa por um tipo de simplicidade, mas que é simples, mas que sabe ser complexo ao mesmo tempo. E que sabe falar a linguagem do outro e sabe escutar antes de falar, né?
Esse é o tipo de pessoa que normalmente ela, né, ou ele resolve muitas coisas no nosso entorno, né? Eu acho que essa é a personalidade do Inova na minha cabeça. Kate, se o Inova fosse uma pessoa, como que você descreveria a personalidade dela? O Inova, ele para mim seria uma pessoa que não acredita no impossível, que na verdade ele vê formas de realizar o impossível. Ele consegue ter fé nas pessoas, fé no mundo, fé na sociedade, fé nas boas intenções e fé no dar e receber. Que a vida, ela é um ciclo é um ciclo que vai e volta e que você recebe sempre em dobro aquilo que você está doando para o mundo. Conexão que movimenta, a união que prospera.